Uma nova era de tensão na Europa. A preparação da Polônia contra ameaças. Você já parou para pensar no que realmente acontece nos bastidores da política global? A Polônia, um país situado em uma localização estratégica na Europa, está em estado de alerta. Com um cenário internacional cada vez mais assustador, a sombra da Rússia paira sobre a nação. As tensões se elevam, e a necessidade de defesa se torna urgente. Mas, o que a Polônia está realmente fazendo para se preparar? Recentemente, evidências apontam para um possível avanço militar da Rússia. Enquanto os especialistas analisam o terreno, surge a dúvida: a Rússia realmente tem planos de invadir a Polônia? A história mostra que Moscovo não sempre age de forma racional. A Polônia, com sua longa costa do Mar Báltico e fronteiras com Belarus e a exclave russa de Kaliningrado, se torna um ponto estratégico. O que poderia acontecer se a Rússia decidisse unir seus territórios? Os rumores são persistentes e inquietantes. É inegável que a Polônia tomou medidas drásticas para fortalecer suas defesas. O país destina cerca de 5% do seu produto interno bruto para investimento militar. Há um plano ousado em andamento. Um sistema nacional antidrone começa a ser desenvolvido. Uma resposta eficaz à nova realidade de um conflito moderno, onde os drones proliferam no campo de batalha. Se a Rússia utiliza drones em suas investidas, a Polônia está pronta para se defender. Em meio a isso, a União Europeia apresenta um plano para um muro de drones, uma defesa abrangente para o espaço aéreo europeu. O que isso significa para a Polônia? Será que esse esforço coletivo é suficiente ou o país precisará agir de forma independente, já que muitos consideram essa iniciativa europeia limitada? Esses questionamentos geram debates intensos. O que mais a Polônia deve fazer para garantir sua segurança? Como ela pode se proteger de ameaças externas? O vice-ministro da Defesa, Cezary Tomczyk, revelou que um novo sistema de defesa estará em funcionamento em breve, mas a necessidade de autossuficiência leva o país a não esperar pelos outros. Serão essas medidas suficientes para fazer frente a uma Rússia imprevisível? A Polônia não apenas intensifica suas defesas, mas também investe em suas próprias forças armadas. Está formando uma verdadeira armada de drones, que poderá ser usada para operações contra qualquer força invasora. Com um investimento de peso, a Polônia procura garantir que suas fronteiras sejam cada vez mais impenetráveis. Estamos prestes a ver uma nova era de conflitos e incertezas. A Polônia está se preparando para batalhas que, até pouco tempo atrás, pareciam distantes. O desenrolar dessa história pode ser surpreendente. Afinal, quem será o próximo a mover suas peças no tabuleiro europeu? A segurança da Polônia dependerá de decisões rápidas e eficazes nos próximos anos. O futuro nos aguarda, mas as sombras da guerra já estão se formando. O que vai acontecer a seguir? Polônia se encontra em uma encruzilhada delicada. Entre a Rússia e seus aliados, o país sabe que deve estar preparado para uma possível invasão russa. O que se passa pela mente do líder russo? Ele pode ter planos sombrios, como atacar partes da Polônia para criar uma zona de segurança, isolando regiões russas dos países importantes da OTAN. Essa incerteza gera um clima de tensão constante. Para enfrentar essa ameaça, a Polônia está investindo fortemente em suas defesas, dedicando cerca de 5% do seu PIB para o setor militar. A nação está modernizando suas forças armadas com tanques de ponta, aeronaves de combate e sistemas de defesa aérea. Através da iniciativa de Escudo Leste, a Polônia está erguendo barreiras físicas e aumentando suas defesas eletrônicas na borda oriental com Belarus. Essa ação visa dificultar um eventual ataque. Mas não para por aí. A Polônia também planeja desenvolver um sistema nacional de defesa contra drones em poucos meses. Este novo sistema será crucial, dada a crescente ameaça de drones russos, que se tornaram uma ferramenta habitual de ataque no território ucraniano. Ao mesmo tempo, a União Europeia divulgou planos para um muro de drones, destinado a proteger o espaço aéreo do continente. No entanto, a Polônia prefere agir de forma autônoma, priorizando seus próprios projetos, conforme afirmou o vice-ministro da Defesa, Cezary Tomczyk. Com um investimento significativo e uma abordagem proativa, a Polônia está determinada a fortalecer sua posição na Europa, preparando-se para repelir qualquer ameaça. Não seria surpreendente se, em um futuro próximo, o país se tornasse um modelo de resiliência e inovação no combate a ameaças aéreas. A pergunta que fica é:
Será que esse esforço será suficiente para evitar um conflito iminente? Polônia enfrenta uma ameaça real da Rússia. Será que Vladimir Putin ousará avançar para além da Ucrânia? Sussurros de guerra ecoam pelas fronteiras, com drones russos provocando medo noturno. O cheiro de terra queimada paira no ar, enquanto o vento traz o zumbido distante de invasores invisíveis. Você imaginaria Putin traçando planos secretos para engolir nações vizinhas? No entanto, especialistas alertam, a Polônia pode estar no caminho de expansão imperialista da Rússia. Planos para dominar a Europa, estendendo influência além da Ucrânia, rumores de ataques a países da OTAN como Polônia, Lituânia e Bielorrússia. Imagine a humilhação de Putin, forçado a recuar diante de defesas impenetráveis. Polônia não espera, acelera gastos militares, comprometendo quase 5% do PIB em armamentos. Tanques de ponta, jatos caçadores, artilharia e defesas aéreas modernizadas transformam uma nação menor em gigante. Iniciativa Escudo Leste ergue barreiras físicas e elétricas contra a Bielorrússia, tornando invasão quase impossível. Mas agora, um passo audacioso. Sistema Nacional Anti-Drones, pronto em meses. Que surpresa chocante Putin levará, ao ver seus enxames Shahed enlouquecidos em retaliação. Polônia ignora dúvidas sobre o muro de drones da União Europeia, lançando sua própria defesa contra invasores russos. Ursula von der Leyen proclama urgência. Devemos ouvir os bálticos. O plano da UE, Iniciativa Europeia de Defesa contra Drones, Rede Continental de Sensores, Sistemas de Bloqueio e Armas Anti-Drones. Detectar e neutralizar drones hostis antes da entrada no espaço aéreo europeu. Sons de alertas ecoam em capitais, o aroma de tensão militar preenchendo salas de cúpula. O vento das incursões russas arremessa jatos e drones sobre poloneses, estonianos, romenos. Polônia e Bálticos apoiam fervorosamente, enquanto críticos, como Emmanuel Macron, zombam da viabilidade, fronta 1.800 milhas. Börtger Pistorius, ministro alemão, ri do plano, defesa de drones, sim, mas não um muro. Detalhes sensoriais de incerteza dilaceram a Europa. Por que Polônia despreza esses críticos? Ela hesita secretamente, ou tem visão própria? Em vez de esperar até 2026, ela age sozinha, revelando seu antidrones próprio. Virada chocante. Enquanto a Europa debate, Polônia acelera, sem olhar para trás. Polônia revela planos secretos através de seu vice-ministro da Defesa, Cezary Tomczyk, em entrevista a Bloomberg. Concorda com fortalecimento aéreo da UE. Mas priorizamos projetos nacionais. Anuncia investimentos em tecnologias para detectar, bloquear e neutralizar drones hostis. Espera que empresas polonesas conqueram metade dos contratos, integrando ao programa de defesa aérea maior. O muro da UE? Complemento útil, se integrado. Tomczyk diz, usaremos ferramentas externas ao máximo. Como financiamento. Programa SAFE da UE, adotado em 27 de maio de 2025, oferece até 150 bilhões de euros em empréstimos competitivos, longos. Polônia, na linha de frente com Rússia, Bielorrússia e Ucrânia, recebe quase 44 bilhões de euros, o maior lote. Bálticos ganham entre 2,6 e 6,3 bilhões, Romênia mais de 16,6. Som de sirenes ao fundo, o toque frio do metal das armas recém-adquiridas. Sensação tátil de poder financeiro eriçando peles. Por que tanta pressa? Tomczyk promete capacidades iniciais em 3 meses, sistema completo em 2 anos. Até 2026, defesas parciais operacionais, crescendo em 2027. Será a reviravolta que humilha ataques noturnos russos? Polônia planeja rede defensiva multicamadas, sensores e efeitos simultâneos para identificar e eliminar drones. Adiciona ao escudo aéreo existente, contra helicópteros, jatos, mísseis de cruzeiro. Além de defender, investe em exército próprio de drones, para contra-ataques. Anúncio em julho, 200 milhões de zloty, cerca de 54,2 milhões de dólares, em drones de combate e treinamento até final de 2025. Zumbido de motores invisíveis, o peso das possibilidades pressionando atmosfericamente. Pergunta retórica. Putin tremerá diante dessa máquina polonesa, ou jogará seu blefe final? No entanto, dúvidas pairam. Quantos drones serão necessários? Qual será o custo oculto?
Enquanto a Europa apoia parcialmente, Polônia se prepara para o pior. E se Putin decidir ignorar Xinjiang, qual nação cairá próxima? Tensão sobe nos corredores de Varsóvia. Polônia completa a visão, rede anti-drones integrada ao arsenal total. Objetivo: proteger céus, infraestrutura e população contra invasores. Números reais: trabalho em 2026, operacional em de 2027 a 2028. Cheiro de ozônio de sistemas elétricos, visão de enxames neutralizados explodindo em faíscas. Críticos da UE, como Macron e Pistorius, subestimam a determinação polonesa? Ridícula falha deles. Ressurreição: em meio a respeito resignado, Polônia prova que nações menores podem resistir gigantes. Mas o fato chocante: Putin, irracional como sempre, pode escolher Polônia como trampolim lógico para conquistar Lituânia e Europa. Posição estratégica ao longo do Mar Báltico, fronteira com Bielorrússia, aliada russa, e enclave Kaliningrado. Putin sonha em preencher a brecha Svinouji, entre Bielorrússia e Kaliningrado. Ataques simultâneos de leste e norte, forçando divisão de forças. Zumbido de dilemas estratégicos. Polônia visualiza zona tampão ou segurança, separando regiões russas de OTAN ocidental. Ou cortar linhas de suprimento à Ucrânia e Bálticos, facilitando conquistas. Personalidade volátil de Putin torna impossível prever. Será uma implacável expedição aérea? Sensação de pontadas de ansiedade correndo pela pele. Pergunta chocante: o que se passa na mente do tirano? Polônia sabe. Posição precária demanda prontidão para invasão russa em anos ahead. Essa urgência impulsiona a liderança em gastos europeus da OTAN. Defesas polonesas fortificadas, drones inimigos tornando-se nuggets impotentes. Virada final: enquanto golpes russos bombardeiam Ucrânia à noite, Polônia planeja retaliar com enxames cibernéticos. Mas e se Putin ludibriar tudo? Polônia protagonizará a vitória épica, ou será tragada em caos? Tensão paira. Tensão cresce. Como acabará o embate? Putin esquidira um erro fatal nesta Guerra Fria quente? Polônia se recusa a esperar passivamente pelos resultados da nova defesa da União Europeia contra drones. Em uma estratégia ousada, o país anunciou sua própria iniciativa de defesa, liderada pelo vice-ministro de Defesa, Cezary Tomczyk. Ele confirmou que, embora estejam abertos a propostas externas, a prioridade recai sobre projetos nacionais. A necessidade urgente de uma resposta defensiva clara é inegável. A Polônia almeja tornar seu espaço aéreo e fronteiras impenetráveis. O que a motivou a essa decisão tão drástica? Tomczyk destacou que o ministério pretende investir em tecnologias capazes de detectar, bloquear e neutralizar drones hostis, embora os detalhes sobre esses sistemas ainda sejam escassos. No entanto, ele expressou esperança de que empresas polonesas consigam assegurar a maior parte dos contratos envolvidos. Essas defesas novas fazem parte de um programa mais amplo que visa fornecer segurança ao país contra invasores. A pergunta que surge é: esses investimentos serão suficientes para enfrentar a crescente ameaça russa? Ademais, o vice-ministro mencionou que a Polônia planeja utilizar o programa de empréstimo chamado Ação de Segurança para a Europa, lançado recentemente pela União Europeia. Esse fundo poderá conceder até 150 bilhões de euros em empréstimos a juros competitivos, e a Polônia tem direito a cerca de 44 bilhões desse total. Este valor é impressionante quando comparado ao que os outros países do bloco têm acesso. Como isso mudará a dinâmica de segurança na Europa? Com o país se posicionando na linha de frente diante de suas fronteiras com a Rússia, Belarus e Ucrânia. Essa alocação financeira torna o cenário ainda mais tenso. O investimento detectado pode ser o divisor de águas na sua capacidade de resistência. A Polônia tem urgência em melhorar suas defesas, mas o tempo está se esgotando. A pressão está aumentando, e o que vem a seguir? As novas defesas serão o suficiente diante da imprevisibilidade de ações inimigas? Polônia está na linha de frente da Europa, com fronteiras com a Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. Isso a torna elegível para receber a maior parte do fundo de 150 bilhões de euros, com uma alocação de quase 44 bilhões. Esse valor é significativamente maior do que o de outras nações. Por exemplo, os países bálticos receberão entre 2,6 e 6,3 bilhões de euros, enquanto a Romênia terá mais de 16,6 bilhões.
Diante da crescente necessidade de segurança, a Polônia pretende usar esses recursos de maneira eficaz, garantindo que suas fronteiras sejam intransponíveis e seu espaço aéreo seguro. Assim, Varsóvia não quer perder tempo no desenvolvimento de suas novas defesas contra drones. O vice-ministro da Defesa, Cezary Tomczyk, anunciou que o governo pretende ter as capacidades iniciais operacionais em 3 meses, com todo o sistema de defesa contra drones completo em 2 anos. Se cumprir a agenda, Polônia deverá ter pelo menos defesas parciais funcionando no início de 2026, com sistemas adicionais sendo implementados ao longo de 2027. Embora as informações sobre o novo sistema sejam limitadas, Tomczyk indicou que será uma rede de defesa em várias camadas, com ferramentas para detectar, identificar e eliminar drones. As armas contra drones devem ser completas, operando com sensores que atuam simultaneamente para detectar, identificar e neutralizar ameaças. Essa nova iniciativa se integrará na complexa rede de defesa aérea da Polônia, que já conta com sistemas de longo e médio alcance para enfrentar qualquer helicóptero, drone, avião ou até mísseis de cruzeiro. Além disso, a Polônia não está apenas defendendo seu espaço. O país também investe na construção de um exército de drones para operações contra forças invasoras. Em julho, foi anunciado que seriam investidos 200 milhões de zlotys, equivalentes a 54,2 milhões de dólares, até o final de 2025 em campos de combate e treinamento. A Polônia parece estar se preparando para um possível conflito, mas quais são suas verdadeiras intenções? Será que essa corrida armamentista poderá realmente impedir uma invasão russa? A insegurança está impulsionando os poloneses a agirem rapidamente, mas será que isso é o suficiente? Imaginem a tensão no ar, como um trovão distante ecoando nas fronteiras do continente. A Polônia, esse bastião corajoso contra as sombras da agressão russa, não está recuando. Ela acelera seus preparativos, transformando sua defesa em uma fortaleza impenetrável, enquanto o Kremlin observa com olhos vorazes. Será que Putin ousará invadir, tornando a Polônia o próximo alvo de sua máquina de guerra? Esse cenário, antes impensável, agora pulsa como um coração acelerado, forçando Varsóvia a erguer barreiras que neutralizam enxames de drones russos, tornando-os inofensivos. E o mais chocante? A Polônia está pronta para fazer barreiras físicas e eletrônicas explodirem em uma dança letal, humilhando qualquer invasor que tente cruzar a linha. Imagine o cheiro de metal queimado no ar, enquanto enxames de drones russos zumbem como um enxame de insetos furiosos, bombardando cidades ucranianas noite após noite. Você sente o peso da ansiedade, o aperto no peito ao pensar, e se isso atingisse o território polonês? A Polônia sabe que não pode ignorar os sinais. Por anos, especialistas ao redor do mundo alertaram sobre sonhos expansionistas russos, estendendo-se além da Ucrânia, rumo às nações da OTAN, incluindo essas 3 páginas emblemáticas: Polônia. Invadi-las seria um erro colossal, pois elas são protegidas pela Irmandade da OTAN, sob o escudo poderoso dos Estados Unidos, França, Alemanha e outros gigantes militares. Mas a racionalidade russa? Ela vacila, como areia movediça, permitindo que Putin mire na Polônia como próximo passo de sua conquista europeia. Posição estratégica da Polônia. Com costa do Mar Báltico extensa, fronteira com Belarus aliada russa e esclave de Kaliningrado, torna-a um prêmio tentador. O Kremlin poderia preencher a lacuna Suwałki, entre Belarus e Kaliningrado, ou formar zonas tampão para separar regiões russas de nações da OTAN ocidentais. Talvez cortem linhas de suprimento para Ucrânia e países bálticos, facilitando futuras conquistas. Com decisões irregulares de Putin, quem sabe o que roda em sua mente volátil? A Polônia, equilibrada em um fio tênue, reforça defesas, liderando gastos militares na Europa e OTAN, destinando quase 5% do PIB a armas. Investe em tanques de classe mundial, caças, artilharia, defesas aéreas e hardware militar, visando equalizar forças com a Rússia gigante. O barulho de motores rugindo ecoa nas bases polonesas, enquanto tanques pesados rasgam a terra, deixando rastro de poeira e determinação. Você sente adrenalina nas veias, perguntando: será que uma nação menor como a Polônia pode enfrentar um colosso como a Rússia? É uma humilhação potencial para os agressores, que viriam seus planos desmoronarem como um castelo de cartas. Iniciativa Escudo Leste eleva barreiras físicas e defesas de guerra eletrônica na fronteira com Belarus, tornando invasões quase impossíveis. Mas Varsóvia vai além. Em poucos meses,
lança Sistema Nacional Anti-Drones, enfrentando os zumbidores noturnos russos que devastam aldeias ucranianas. União Europeia, no meio de outubro, revelou o Plano de Defesa Europeia contra Drones, chamado Iniciativa Europeia de Defesa contra Drones, parte de roteiro de defesa quinquenal. Rede continental de sensores. Sistemas de interferência e armas anti-drones detectaria e neutralizaria ameaças antes de entrarem no espaço aéreo europeu. Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen declarou: não há tempo a perder. Devemos ouvir chamados de amigos bálticos e construir muro de drones. É base de defesa credível, desenvolvida, implantada e mantida juntos, respondendo em tempo real, deixando clara nossa intenção, defenderemos cada centímetro de território. Trabalhos começarão no primeiro trimestre de 2026, funcionais até fim de 2027, completados até 2028. Anúncio veio após incursões russas no espaço aéreo europeu, incluindo drones e caças sobre Polônia, Estônia, Romênia. O zumbido constante de drones intrusos penetra à noite, carregado de tensão elétrica, enquanto líderes europeus debatem estratégias. Você se pergunta, esse muro de drones é invencível, ou falhará miseravelmente, expondo a Europa à vergonha? Críticas surgem, com Emmanuel Macron francês duvidando da viabilidade frente a 1.800 quilômetros de fronteira oriental. Ministro da Defesa alemão Boris Pistorius criticou eficácia, priorizando necessidades mais urgentes, defesa contra drones sim, mas não por muro. Polônia, talvez ouvindo críticas ou guardando reservas, optou por caminho próprio, revelando iniciativa anti-drones nacional em entrevista de Cesare Tomczyk a Bloomberg. Concordamos com fortalecimento de defesas aéreas na União Europeia inteira e estamos prontos a considerar propostas externas, mas priorizamos projetos nacionais, disse. Ministério da Defesa logo anunciará investimentos em tecnologias para detectar, interferir e neutralizar drones hostis. Não revelou detalhes sobre tecnologias ou valor exato, mas espera que empresas polonesas garantam metade dos contratos. Sistema integra programa amplo de defesa aérea, protegendo céus, infraestrutura e população. Se houver ferramentas externas, usaremos ao máximo, acrescentou. Financiamento virá do Programa Seguro de Empréstimos da Defesa Europeia, adotado pelo Conselho da União Europeia em 27 de maio de 2025, oferecendo até 150 bilhões de euros em empréstimos competitivos e de longo prazo para projetos críticos. Polônia, na linha de frente com fronteiras para a Rússia, Belarus e Ucrânia, recebe maior parcela, quase 44 bilhões de euros, mais que Estados Bálticos com 2,6 a 6,3 bilhões, ou Romênia com 16,6 bilhões. Usará recursos para tornar fronteiras impenetráveis, espaço aéreo seguro. O som metálico de portas blindadas se fechando ressoa, enquanto o dinheiro flui como um rio poderoso, fortalecendo defesas polonesas contra tempestades aéreas. Sente a urgência, sem desperdício de tempo. Reviravolta. Tomczyk revelou que capacidades iniciais estarão operacionais em 3 meses, sistema completo em 2 anos. Até início de 2026, defesas parciais em ação, evoluindo em 2027. Sistema será rede multicamadas, com ferramentas para detectar, identificar e eliminar drones. Arma contra drones deve ser abrangente, com sensores e efeitos operando simultaneamente, detectando, identificando, neutralizando, afirmou. Adicionará a camada à rede de defesa aérea polonesa, incluindo sistemas de longo e médio alcance contra helicópteros, drones, caças e mísseis de cruzeiro. Polônia não para, investe em exército de drones para contra-operações invasoras. Em julho, Ministério da Defesa anunciou o gasto de 200 milhões de zlotys, 54,2 milhões de dólares, em terrenos de combate e treinamento até fim de 2025. Cheiro de combustível e metal recém-forjado impregna o ar de bases de treinamento, enquanto drones poloneses pairam como sentinelas implacáveis. Você toca a terra áspera dos terrenos novos, perguntando, quem será humilhado agora, os invasores russos ou seus drones caídos em lixo? Da fome à Guerra Fria, Escudo Leste custará cerca de 2,55 bilhões de dólares quando concluído. Fortalece segurança fronteiriça com barreiras físicas, infraestrutura, obstáculos anti-tanque, campos minados, cercas, bunkers. Zodzi both Russians and Ukrainians are using unmanned weapon systems today shows that strengthening our capabilities in this area must be a priority in all series of activity, in the air, on land, and at sea.
Polônia não fica parada, observando e esperando. Prepara o pior cenário, e está certa ao fazê-lo. A agressão russa não arrefece, martelando a Ucrânia diariamente com drones, mísseis, esquadrões de assalto. Ataque direto à nação da OTAN seria escalada maciça, mas não inconcebível. Kremlin cutuca a fronteira oriental europeia a tempo. Incursão de drones em Polônia em setembro. Maior exemplo preocupante, cerca de 19 a 23 drones atravessaram a Ucrânia, entrando espaço aéreo polonês. Polônia e aliados natos responderam rápido, lançando caças para rastrear e abater drones, mas resposta não foi eficiente. Apenas 4 drones foram abatidos com mísseis interceptor caros. Dano colateral ocorreu, míssil M120 Enran de F-16 polonês errou o alvo, pousando em prédio residencial, destruindo o telhado, mas sem explodir. Incidente revelou lacunas em defesas aéreas, mas países e aliados remediaram com passos numerosos. Por exemplo, intensificou o trabalho em Iniciativa Nacional de Defesa Escudo Leste, lançado em 2024, resposta a sinais crescentes de agressão russa e bielorrussa. Maior investimento em segurança nacional e defesa fronteiriça desde a Guerra Fria. Imagine o cheiro de terra úmida misturado ao zumbido distante de máquinas pesadas. A Polônia, sentinela vigilante da Europa Oriental, lançou a Iniciativa de Defesa Nacional Escudo Oriental, em 2024, como resposta urgente aos sinais crescentes de agressão vindos da Rússia e da Bielorrússia. Essa empreitada representa um dos maiores e mais impactantes investimentos em segurança nacional e defesa de fronteiras no país desde os dias sombrios da Segunda Guerra Mundial. Até o fim de todas as obras necessárias, o escudo oriental custará cerca de 2 bilhões e 550 milhões de dólares. Seu objetivo é reforçar a segurança das fronteiras com barreiras físicas e construções de infraestrutura, além de obstáculos antitanque, campos minados, cercas, bunkers e pontes. Não para por aí, inclui sistemas de guerra eletrônica e vigilância, como redes antissistema de voo autônomo, estações de radar e sistemas de alerta precoce movidos por inteligência artificial. Esses mecanismos varrem as terras fronteiriças e os arredores em busca de qualquer indício de ataque ou invasão, emitindo alertas imediatos para que a Polônia possa lançar jatos, ativar defesas aéreas e se preparar para a defesa. Você já se perguntou como um país pode transformar sua fronteira em um muro invisível de tecnologia? Essa é a essência do escudo oriental, uma resposta feroz à ameaça que paira no ar gelado do leste europeu. Mas e se eu te disser que isso é só o começo de uma rede ainda mais vasta? A Polônia também se beneficia da Operação Século Oriental da OTAN, lançada em 12 de setembro deste ano. Apenas 2 dias após uma incursão russa com sistema de voo autônomo no território polonês. O propósito dessa operação é ampliar as capacidades defensivas da OTAN no ar, no mar e em terra, ao longo de todo o flanco leste da Europa, garantindo que o país esteja melhor preparado para lidar com futuras incursões ou ataques russos envolvendo sistemas de voo autônomo, jatos ou mísseis, vindos de qualquer nação hostil. Diversas nações da aliança comprometeram ativos cruciais, 2 F-16 e uma fragata de guerra antissubmarino da Dinamarca, jatos caça Rafale da França, 4 Eurofighters da Alemanha, e assim por diante. As nações acordaram, ainda, em compartilhar essencialmente a responsabilidade pela defesa do espaço aéreo dos países ao longo da fronteira leste, em vez de deixar cada um lidar sozinho com seu próprio céu. Anunciando essa iniciativa, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, declarou: o escudo oriental e o século oriental combinados devem fazer uma diferença mundial para a fronteira da Polônia. E com a Iniciativa Europeia de Defesa contra Sistemas de Voo Autônomo também pronta para ser implementada em 2026, Moscou terá de pensar 2 vezes antes de qualquer tentativa de ataque ou incursão em solo polonês. Sinta o peso dessa declaração ecoando como um trovão. Mas será que isso detém o ímpeto russo? A nova rede de defesa contra sistemas de voo autônomo de Varsóvia pode ser a adição mais impressionante e vital a todo esse arsenal. O que acontece quando a Polônia revela um escudo que deixa os enxames inimigos em pânico total? Lembre-se do zumbido ameaçador que antecede o escudo oriental, barreiras que transformam fronteiras em fortalezas inabaláveis, com radares que farejam o perigo no vento cortante. Agora, avance para a Operação Século Oriental da OTAN, que une forças aliadas em uma teia de proteção coletiva, compartilhando o fardo do céu ameaçado. Países como Dinamarca, França e Alemanha enviam seus melhores ativos, F-16 Velozes,
Rafales afiados, Eurofigers implacáveis, criando uma muralha viva contra intrusos. Mark Rutte, com voz firme, avisa Moscou, pense duas vezes. Mas imagine o silêncio tenso quebrado por um novo anúncio. A Polônia não espera, ela age. Sua rede nacional contra sistemas de voo autônomo surge como o golpe de mestre, uma camada que humilha qualquer plano de invasão russa. Você ousaria desafiar um país que constrói defesas tão astutas? Essa iniciativa promete neutralizar enxames no ar, mas e se a Rússia contra-atacar com algo imprevisível, forçando a Polônia a uma defesa desesperada? Pense no alerta estridente dos sistemas de inteligência artificial varrendo o horizonte enevoado, como na era do Escudo Oriental e da Operação Século Oriental, onde aliados tecem uma rede que faz o Kremlin suar frio. Contribuições globais, fragatas danesas cortando ondas, Eurofigers alemães rasgando nuvens, garantem que nenhum céu fique desprotegido. Rutte ecoa a determinação, Moscou, recue. No entanto, a Polônia leva o jogo com sua defesa contra sistemas de voo autônomo, um sistema que detecta, interfere e anula ameaças antes que toquem o solo úmido. Toque o metal frio das novas tecnologias. É uma humilhação para os planos expansionistas russos. Mas e se essa rede revelar fraquezas ocultas, expondo a Polônia a um ataque surpresa que muda tudo? O que viria a seguir nessa dança perigosa de poder? A Polônia está se preparando para um cenário cada vez mais delicado em suas fronteiras. À medida que os ventos da guerra sopram mais uma vez sobre a Europa, especialmente com o exemplo da Ucrânia, o país percebeu a necessidade urgente de solidificar suas defesas. Com a iniciativa de defesa de drones da União Europeia prevista para ser lançada em 2026, Moscou deverá pensar duas vezes antes de realizar qualquer ataque ou incursão em solo polonês. Porém, a nova rede de defesa de drones de Varsóvia pode ser a adição mais impressionante e crucial nesse conjunto de defesas. Agora, mais do que nunca, está claro que os drones dominarão os campos de batalha do futuro. Enquanto as batalhas na Ucrânia evoluíam, o que começou como uma luta tradicional com tanques rapidamente se transformou em enxames de drones e ataques de precisão. Hoje, a Rússia lança centenas de drones sobre a Ucrânia durante uma única noite, bombardeando diferentes locais em todo o território ucraniano. O Kremlin investiu tempo e recursos significativos na construção de fábricas de drones e na produção de milhares de unidades mensalmente. Além disso, drones com tecnologia avançada estão sendo desenvolvidos, incluindo aqueles que podem voar de maneira autônoma, dispensando a necessidade de um piloto humano. Enquanto isso, as forças de Kiev adaptaram-se com agilidade, criando uma sofisticada rede de defesa aérea que já consegue neutralizar cerca de 80% dos drones enviados pela Rússia. A realidade é que muitos países, até mesmo os que possuem exércitos robustos, lutariam para resistir se um grande enxame de drones russos atacasse suas fronteiras. A Polônia tem plena consciência disso. Em setembro, enfrentou um desafio com drones russos e percebeu que sua resposta foi insuficiente. No entanto, em vez de se deixar abater, o país está aprendendo com essa experiência e tomando medidas audaciosas para que, caso drones russos cruzem a fronteira novamente, a resposta seja rápida e eficaz. Um novo sistema nacional de defesa contra drones está prestes a ser desenvolvido, e a Polônia está se equipando com tecnologia de ponta. A iniciativa promete integrar sensores avançados, sistemas de vigilância e defesa aérea em camadas, formando uma rede defensiva que fará com que a Polônia não apenas se proteja, mas também se torne uma das mais poderosas forças militares da Europa. A pergunta que fica é: até onde a Polônia irá para se garantir? O tempo dirá, mas os sinais são claros: a nação não está disposta a correr riscos. Na quietude, a tensão se acumula, e o futuro continua incerto para Varsóvia. Enquanto a Europa se reorganiza e se adapta a novos desafios, todas as estratégias de defesa podem ser colocadas à prova em qualquer momento em que as nuvens escuras de um conflito pairarem sobre o continente. Resumo da parte anterior: Polônia está aprendendo com o exemplo da Ucrânia, construindo um sistema de defesa complexo. O país está integrando radares, sistemas de vigilância e defesas aéreas, tornando-se uma das forças militares mais fortes da Europa. Com um aumento significativo nos gastos com defesa, a Polônia está se preparando para um possível conflito, fortalecendo suas forças armadas de maneira impressionante. Na esteira das experiências que a Ucrânia enfrentou, a Polônia está avançando rapidamente. Com passos claros e decisivos, está erguendo uma defesa em camadas que incorpora tecnologia de ponta.
Desde radares até drones de reconhecimento, cada elemento é uma peça no quebra-cabeça militar que torna o país cada vez mais robusto. Ao invés de hesitar, a Polônia faz movimentos estratégicos. O governo ampliou seus investimentos em defesa, adquirindo tanques de última geração e sistemas de artilharia. A compra de caças, provenientes de potências como os Estados Unidos e a Alemanha, está redefinindo a capacidade aérea do país. E isso não para por aí. Um novo programa de conscrição está preparado, fazendo com que todos os homens poloneses em idade militar se preparem para o combate. O crescimento do efetivo, tanto em soldados ativos quanto reservistas, potencializa a força do exército. Com esses investimentos, a Polônia estará pronta não apenas para resistir a uma invasão, mas para retaliar com força incrível qualquer agressão que ameace sua soberania. A pressão sobre suas fronteiras está aumentando, e a necessidade de se preparar para um possível conflito com a Rússia nunca foi tão urgente. Surpreendentemente, o plano para um novo sistema de defesa contra drones está prestes a ser revelado. Em meio a tudo isso, uma nova questão surge: como a Polônia conseguirá lidar com as táticas cada vez mais sofisticadas da Rússia? O tempo está correndo, e a resposta pode mudar o curso da história da Europa. Com a determinação de aprimorar suas defesas, a Polônia emerge não apenas como um baluarte contra ameaças, mas como uma potência militar em ascensão. O futuro se coloca à sua frente, com desafios que exigem prontidão extrema. E a verdadeira pergunta é: quais passos audaciosos a Polônia ainda está disposta a dar na busca por segurança e autonomia? O relógio está contando e as tensões aumentam.